extremamente importante, extremamente prevalente, mas nas últimas 2 décadas, né, pelo menos nos últimos 15 anos, há um aumento importante, né, no surgimento de casos, principalmente casos que nos preocupa muito, né, a sífilis congênita, a sífilis em gestante, e há o ressurgimento da sífilis, principalmente em alguns países, em populações específicas. Então, aqui chama atenção, né, a divulgação extensa na mídia, a preocupação geral com a questão do aumento da ocorrência de casos, né, aqui exemplificando, por exemplo, em Minas Gerais, registrando entre 2008 e 2015 um aumento de 600% nos casos de sífilis congênita, que é uma causa importante de microcefalia, de 843% de sífilis em gestante e, gravemente, a questão da falta da droga, né? A matéria-prima para a fabricação da penicilina, acho que esse é um dos assuntos mais importantes hoje, né, quando a gente fala de sífilis, principalmente a gente falando aqui da penicilina cristalina, uma droga extremamente importante para tratamento de sífilis congênita, então que hoje o desabastecimento no Brasil é de 100%. E ainda muito desabastecido também da penicilina benzatina, considerada a droga de escolha para o tratamento da sífilis, né? Então, a distribuição, promessa do Ministério desde o início do ano, é a compra em torno de 200 milhões de frascos, mas que várias regiões ainda não estão completamente abastecidas. Aqui para ilustrar o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, mostrando o aumento da taxa de detecção de sífilis em gestante por 1000 nascidos vivos, né? Então chama a atenção aqui o aumento do número de casos em todas as regiões do Brasil. Então chama também bastante atenção que nós estamos em primeiro lugar aqui no Sudeste, então chegando uma taxa de 8, alguma coisa por 1000 nascidos vivos, então uma taxa extremamente alta e que aumentou na última década de forma significante. A estimativa de que nesse ano sejam notificados 41 mil casos de sífilis em gestantes, baseado no aumento percentual dos últimos anos, né? Isso é uma estatística, né? Uma previsão que é considerada extremamente grave. Com um dado que nos preocupa ainda mais é a questão do momento do diagnóstico, né? Então, quanto mais precoce na gestação é esse diagnóstico, maior a chance de prevenir a transmissão da doença. Então, por esse gráfico, chama a atenção que a maior parte dos diagnósticos das diferentes regiões brasileiras ocorreram no 2º ou no 3º trimestre da gestação. Então, consequentemente, a gente vai ter uma ocorrência importante também de sífilis congênita, né? Então, aqui a taxa por 1000 nascidos vivos em ascensão, também em todos os estados, as regiões brasileiras. E a gente está aqui com uma taxa bem alta, né? Então, o Rio de Janeiro mostrando aí uma taxa em torno de 14 de gestantes com sífilis por 1000 nascidos vivos, nessa dado de 2013. Consequentemente, como a gente viu, a taxa de detecção ainda tardia na gestação, a mortalidade infantil vem em ascensão também. Então, mortalidade infantil por sífilis congênita, segundo região brasileira, também em aumento em praticamente todas as regiões do Brasil. Além da questão da importância da sífilis congênita, da sífilis em gestante, também outros grupos específicos observa-se um aumento da incidência, né, uma prevalência alta de sífilis. Aqui, alguns estudos de prevalência brasileiro, então mostrando taxas de prevalência, por exemplo, aqui em mulheres HIV positivas de 9,5%, 4% em profissionais do sexo, determinadas pessoas moradoras de comunidades carentes da região aqui de Salvador, então chegando a uma prevalência de 6,7%. E uma questão que vem sendo discutida não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, Estados Unidos, Europa, também regiões da África, a prevalência aumentada de sífilis em populações específicas, como, por exemplo, homossexuais masculinos, profissionais de sexo e usuários de droga. Então, chegando a prevalência de 13% nesses dois grupos. E aí se discute muito o motivo disso, quais são os fatores mais associados com esse aumento, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, esse artigo de revisão ele ilustra que a incidência de sífilis geral, né, nos Estados Unidos era de 2,1 por 100 mil pessoas e
Isso em 2000 e o dado de 2011 já mostrando 4,5 por 100 mil. E que 76% desses casos em homens que fazem sexo com homem. Então, mostrando uma população específica com uma prevalência muito alta. E aí se discute vários fatores, que é levantado nesse artigo e em outras referências. Uma das questões é a associação da sífilis com HIV. E aí, com a grande difusão, né, da terapia antirretroviral e do controle virológico do HIV e da diminuição do risco da doença. Então, diminuição de sexo seguro, grande disponibilidade de terapia antirretroviral altamente potente, a profilaxia pré-exposição sexual também. Então, a sífilis é uma doença de alto risco de transmissão, então a sífilis nas suas fases iniciais, principalmente sífilis primária e secundária, o risco de a taxa de transmissão pode chegar em torno de 60%, então altamente transmissível, e isso vai impactar, obviamente, no aumento do número de casos. Outro fator importante, a questão do uso de drogas, então essa população específica também observa-se uma prevalência elevada. Além da questão do sexo oral, que é um meio de transmissão importante da sífilis, né? O sexo orogenital. E o que tem sido feito, né? Então, há uma preocupação mundial com isso, inúmeras estratégias foram lançadas, desde 2008, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, estabelecimento de estratégias para a eliminação da sífilis congênita, assim como na Organização Pan-Americana de Saúde também, em 2010, com o objetivo de estabelecer medidas e estratégias para eliminar transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis congênita. E o Brasil também vem trabalhando para isso, então foi instituída a chamada Rede Cegonha em 2010, com o objetivo principal de atenção integral à gestante, então oferecer o máximo, né, de disponibilidade de assistência pré-natal e a inclusão aqui também dos testes chamados testes rápidos, para HIV, para sífilis, durante vários períodos no pré-natal e também na maternidade, oferecendo chances de diagnóstico e de tratamento. Então, hoje se fala do teste da sífilis congênita em locais, por exemplo, de alta prevalência, descobriu que a gravidez, que a mulher está grávida, já indica a testagem para sífilis. Então, quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais rapidamente é feito o tratamento e a prevenção da transmissão. Então, é indicado hoje que o teste para sífilis seja feito na primeira consulta do pré-natal, tá? Idealmente no primeiro trimestre, no início do terceiro trimestre, na 28ª semana e no momento do parto, independentemente de exames anteriores. Mesmo que não haja exames anteriores positivos, é indicada a repetição do exame e também em caso de abortamento. Além da questão da sífilis na gestante e a sífilis congênita, tem toda a questão da aumento da prevalência da doença em outros grupos populacionais. Também vem se trabalhado em campanhas de diagnóstico precoce e prevenção, comitês para investigação de casos, principalmente de óbito neonatal e de ocorrências de sífilis congênita, publicação de documentos para orientação, tanto na atenção básica como pareceres de sociedade médica, para difusão da informação para diagnóstico, para tratamento. Um dos relatos que chama a atenção é o número de tratamento inadequado na gestação. Por exemplo, pacientes com sífilis diagnosticados em determinada fase, sendo realizado tratamento inadequado. Essa notificação chama a atenção nos dados. E também a importância do trabalho com conselhos de enfermagem para a aplicação da penicilina. Então, a disponibilidade da penicilina, além disso, a aplicação, principalmente nas unidades de atenção primária. E, a partir daí, então, foi publicado em 2015 o protocolo clínico brasileiro, né, pelo Ministério da Saúde, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. E uma das questões importantes quando a gente fala de sífilis é a questão da notificação compulsória. Então, uma doença que, desde 86, a sífilis congênita é de notificação compulsória, desde 2005 a sífilis gestante e a partir de 2010 também a sífilis adquirida. Então, quando a gente fizer um diagnóstico de sífilis adquirida, a gente também deve notificar para que seja conhecida essa verdadeira estatística, esse dado real e que possa ser estabelecidas estratégias para controle e erradicação. E o que se define como sífilis adquirida? Aquele paciente que tenha evidência de clínica de sífilis primária ou secundária com teste não treponêmico reagente. E teste treponêmico também reagente. Ou o indivíduo assintomático com teste treponêmico
e não treponêmico reagente. Esse caso deve ser notificado. Então, falando um pouquinho agora da doença especificamente, então, como é conhecimento de todos, né, a sífilis ela se divide em sífilis recente e tardia, se menos de 1 ano de duração ou mais de 1 ano, e em primária e secundária, onde é o período, esse período aqui, recente, de menos de 1 ano de duração, é o período onde há maior transmissão da doença. Então, é muito importante que os indivíduos sintomáticos sejam identificados e adequadamente tratados. É esse indivíduo que tem maior risco de transmissão e de desenvolver também formas graves da doença e formas com complicações. Então, vamos lá. E também a sífilis tardia, que após 1 ano de doença, se dividindo na latente tardia, assintomática, com testes imunológicos reagentes, e a sífilis terciária, hoje em dia pouco vista, né, no nosso meio. Aqui só para ilustrar, lembrar que a manifestação clínica da sífilis primária, a lesão ela pode aparecer após o contato, né? A bactéria ela vai ser inoculada no sítio de contato, ela vai se multiplicar e daí dessa região vai se disseminar para diferentes órgãos e tecidos. E a partir do dia da exposição, em torno de 10 a 90 dias, em média em torno de 3 semanas, há o surgimento do cancro, que muitas vezes ele pode passar despercebido, principalmente por determinadas regiões. Por exemplo, na mulher é comum em região de pequenos lábios, no colo uterino, é uma lesão indolor pequena que se resolve espontaneamente. Então, muitas vezes passa despercebida. Mas a localização típica é na região genital, então a maioria ela vai se apresentar na região genital, mas pode ter apresentações atípicas, né? Por exemplo, não tão usuais, na verdade, região do dedo, na boca, lesões múltiplas, e ela se caracteriza inicia-se com uma pápula, que vai fazer uma exuderação central e uma borda elevada de fundo limpo e indolor. Em torno de 1 a 2 semanas depois da lesão, aparece aumento de gânglios regionais, geralmente de consistência elásticas e indolores, e em torno de 2 a 4 semanas essa lesão pode se passar totalmente despercebida, resolver espontaneamente. E depois inicia-se a fase onde a doença é mais florida, né? Então, uma doença que se apresenta de inúmeras formas, pode ser acometido de diferentes órgãos e tecidos. Então, na fase do secundarismo, que é a disseminação do treponema, caracteriza, que geralmente se inicia em torno de 3 semanas a 6 semanas a 6 meses após o contato, pode se apresentar o quadro clínico, que é um quadro clínico sistêmico, né? Então, o paciente tem febre, pode ter faringite, linfonodomegalia e um rash característico, além da possibilidade de acometimento de diversos órgãos. Por exemplo, pode ser nesse momento, em torno de 40% a 60% dos pacientes infectados vão ter a chamada neuroinvasão. Então, invasão do treponema no sistema nervoso central e que pode se exteriorizar em clínica, né? Então, na maioria das vezes, o paciente imunocompetente, ele consegue depurar essa infecção, né? A invasão do sistema nervoso central nesse momento, geralmente já se inicia na sífilis primária e continua na sífilis secundária, pode ser totalmente assintomático, depurar essa invasão espontaneamente através da sua imunidade, ou desenvolver alguma manifestação clínica da doença. Então, a gente pode ter manifestações do sistema nervoso como uma meningite assintomática, meningoencefalite, acometimento vascular, por exemplo, infarto cerebral, acometimento de medula, alteração de pares cranianos, acometimento pulmonar, músculo esquelético, renal, trato digestivo. Então, são inúmeras as possibilidades do secundarismo. Aqui só para ilustrar, né, o rash típico da sífilis secundária, umas lesões que se iniciam são as roséolas sifilíticas, né, lesões maculopapulares, disseminadas no tronco, com característico acometimento palmoplantar e muitas vezes associado com uma descamação na sua periferia. Outro rash possível também, então em regiões, por exemplo, de dobras, regiões onde há atrito e umidade, essas lesões papulares, elas se transformam em lesões vegetantes, que são características também dessa fase, que é o chamado condiloma lata, é mais comum em região de dobra e que tem atrito. As placas mucosas também, são lesões brancas acinzentadas, também são características dessa fase. Na face, é muito característica a presença também dessas lesões da sífilis, que tende a se agrupar ao redor
da boca e do nariz e com algumas bastante descamativas, lembrando o aspecto de dermatite seborreica. No negro é comum a presença da chamada sífilis elegante ou sífilis bonita, que são as lesões anulares e cicinóides, principalmente em face. Então, são múltiplas as manifestações clínicas possíveis. Aqui a chamada corona veneris, né, que são as lesões papulares, geralmente próxima à região de pelo e que tem aparência de coroa. E aqui uma forma de lesão secundária granulomatose. Outra forma possível que a gente vê eventualmente em pacientes com HIV é a sífilis maligna precoce, né? Então, uma lesão que tem uma evolução mais grave, são lesões que se iniciam com lesão papular, que evoluem para necrose e ulceração, com bastante infiltrado ao redor e associado a manifestações sistêmicas também importantes. E a posterior a essa fase, pode-se iniciar a fase latente, tardia, totalmente assintomática, ou o paciente evolui para a sífilis terciária. E a sífilis terciária predominando a manifestação cardiovascular e as manifestações em qualquer órgão, que é a fase de goma, né? São as lesões infiltradas, mais assimétricas, localizadas, como essa aqui. Então, só para fechar essa parte, né? A gente tem, então, a exposição, periscubação, sífilis primária, a chamada neuroinvasão, um período, essa neuroinvasão ela é frequente, então, em torno de 25% a 60% dos pacientes têm invasão do sistema nervoso central, só que a maioria consegue depurar essa neuroinvasão. E esse é o grande problema da sífilis, quando a gente vai discutir um pouquinho de neurosífilis e HIV, a dificuldade da abordagem e da decisão em termos de investigar, de tratar esse grupo de pacientes, por causa dessa neuroinvasão ser frequente e a imunidade, principalmente em pacientes que têm um déficit imunitário maior, há uma maior dificuldade de depuração e maior risco de desenvolvimento de neurosífilis. E um percentual pequeno, né, em torno de 5%, vão desenvolver a forma sintomática. E alguns podem evoluir para neurosífilis tardia. E é nessa fase aqui que há a maior transmissão da doença. Então, só para resumir aqui, quais as possibilidades da neurosífilis, né? Ela pode ser precoce ou pode ser tardia. Precoce, neuroinvasão, sífilis primária, desde da sífilis primária e durante o secundarismo, e podendo ter diferentes formas de manifestações clínicas. Só a neuroinvasão, neurosífilis assintomática, esse paciente ele vai ter indicação de tratar quando identificado para evitar a evolução para a neurosífilis sintomática. A forma meníngea, né, que o paciente pode ter, é uma meningite de base, pode ter paralisia de par craniano, febre, meningismo e acometimento vascular cursando com quadro sugestivo de AVE, né, semelhante ao AVE. E a neurosífilis tardia, que era comum na era pré-penicilina, mas que hoje não é comum, que é a paresia geral e TAPS dorsal, né, um quadro de demência progressiva com mudança de personalidade e alterações de medula espinhal na TAPS dorsal. E aí, para a gente discutir um pouquinho a questão da neurosífilis e HIV, eu acho que vale um artigo de revisão de HIV e neurosífilis, que é bem interessante, e uma das coisas discutidas é que, no passado, né, na era pré-penicilina, a forma de neurosífilis mais comum, né, quando presente, era a forma tardia. Então, havia uma bactéria que era capaz de invadir o sistema nervoso central e em um percentual pequeno de pacientes ela ficava persistindo nesse sítio e que após em torno de 15 a 40 anos, poderia desenvolver uma doença tardia, mesmo no indivíduo com uma imunocompetência. E hoje o que a gente vê, após o reconhecimento do HIV, é a dificuldade, na verdade, você tem o antibiótico, mas você tem um hospedeiro com quadro de imunidade deficiente que pode dificultar a erradicação dessa invasão bacteriana no sistema nervoso central. Então, nesse momento, houve um aumento então, de casos de neurosífilis em pacientes infectados com HIV, sendo a neurosífilis precoce hoje a mais frequente. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Então, o diagnóstico da neurosífilis confirmada, paciente de qualquer estágio de sífilis que tem o VDRL no líquor reagente, né? E diagnóstico presuntivo, também paciente que tenha qualquer estágio de sífilis, que apresente sinais ou sintomas compatíveis com neurosífilis e que tenha alteração de proteína ou leucócito no líquor sem outra causa. Então, esse paciente é um paciente que a gente investigou e conseguiu chegar a esse resultado final.
Não há uma indicação de rotina hoje, inclusive pelo último guideline do CDC, de fazer teste treponêmico no líquor, porque apesar dele ser muito sensível, ele é pouco específico, ele pode ser passado por difusão para o sistema nervoso central, então você não tem como garantir que a presença do FTA-ABS positivo, por exemplo, é com certeza secundária a neurosífilis, então não é recomendado de rotina. Então, aqui é o último guideline do CDC, doença sexualmente transmissível, e o que ele coloca? Essa discussão, qual paciente com HIV teria indicação de fazer punção lombar, né? Em que momento a gente deve intervir para evitar que esse paciente que tem um quadro, quando o paciente tem sintoma, é mais fácil, né? Então, o paciente que tem sinais e sintomas de neurosífilis, você vai funcionar para você tratar a doença específica que você está investigando, mas no doente assintomático. Então, todos os pacientes com sífilis e HIV é indicado de rotina um exame neurológico cuidadoso. Então, um exame neurológico detalhado para que, se for identificado qualquer alteração neurológica, é indicado imediatamente a realização da punção lombar. Mas que na ausência de sinais ou sintomas neurológicos, o exame de líquor não tem sido associado à melhor evolução. Então, não tem evidência científica hoje mostrando que puncionar de rotina paciente com HIV, porque ele tem o CD4 abaixo de 350, ou porque o VDRL ou RPR é acima de 1/32, você vai mudar o prognóstico e tratar precocemente. Então, a posição do CDC é essa, né, de que não há evidência mostrando que fazer punção lombar de rotina no paciente com HIV muda o prognóstico. E o que nosso protocolo fala, né? Então, nosso protocolo é mais conservador, na verdade. Então, a recomendação do protocolo brasileiro é como é o americano, que obviamente qualquer paciente que tenha sinais e sintomas de neurosífilis, ou seja, acometimento do sistema nervoso central, seja por meningite, seja por AVE, ou acometimento oftálmico ou atológico, né, diminuição de acuidade auditiva, que é uma outra possível manifestação de neurosífilis, deve ser funcionado sempre. Então, essa recomendação é semelhante. Também na evidência de sífilis terciária, é recomendado de rotina a realização da punção lombar. Agora, essas indicações já são mais controversas, né? Então, por exemplo, sífilis latente tardia de duração ignorada. Pacientes com HIV que tenham CD4 menor que 350 ou títulos de teste não treponêmicos elevados. E aí, RPR maior ou igual a 1/32 e VDRL maior ou igual a 1/16. Então, esses três critérios, que são critérios extremamente controversos, e parece que, pelos dados que a gente tem hoje da literatura, não seria mandatório uma realização de rotina de punção lombar. O outro critério é o paciente que não responde, né? Então, esse critério também está presente no CDC, que é o paciente que você trata para sífilis em qualquer estágio, primário, secundário, e não há uma queda maior que 4 vezes no título do VDRL ou do RPR no intervalo de 1 ano, né? No máximo, em geral, em torno de 270 dias a 360. Ou aquele paciente que volta a subir, né? Após responder, com mais de 30 dias do intervalo do início do tratamento. E o que a gente tem de dados também na literatura que possam influenciar no maior risco de neurosífilis, né? Ou da maior risco de uma resposta inferior. Um dos dados que a gente tem na literatura é a evidência que o paciente com HIV que tenha CD4 mais baixo tem um risco aumentado de pior resposta ao tratamento da neurosífilis. Então, aqui, por exemplo, o paciente com CD4 abaixo de 200 tinham 3,7 vezes menos chance de normalização do VDRL do líquor do que pacientes que tinham CD4 maior que 200. Então, realmente, inclusive em várias referências, o ponto de corte de CD4 é um fator que vai influenciar na resposta ao tratamento da sífilis, tá? Outra questão importante é a questão do título do RPR, né, ou do título do teste não treponêmico. Quanto maior é o título do teste não treponêmico, maior é o risco desse paciente evoluir com quadro de neurosífilis realmente. Isso há evidência na literatura, e também mais lenta é a normalização do líquor, tá? Então, quanto maior é esse título, mais lentificado é a resposta. Agora, outra questão importante também do teste não treponêmico, e que é uma discussão que eu até achei que esse slide era do outro artigo, mas esse é o que fala sobre isso.
Quando a gente trata um paciente, né, já decidiu, fez o diagnóstico da neurosífilis e está fazendo segmento. A recomendação, e aí varia de acordo com a literatura, de segmento com punção lombar, né, para controle do tratamento da neurosífilis. E esse segmento varia de 3 a 6 meses após o tratamento, para se fazer o controle principalmente da celularidade. Uma das primeiras quedas no título que ocorre é da célula, né, da celularidade, depois proteína e por último a queda do VDRL, geralmente se mantendo a nível baixo. E que o teste não treponêmico no sangue, ele é extremamente preditor da resposta à terapia no líquor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, foi um grupo de pacientes que foram acompanhados no período de 4, 7 e 13 meses, foram 110 pacientes, que após o tratamento fizeram punção lombar nesse intervalo, 4 meses, 7 meses, 13 meses, e foram acompanhados também com dosagem de teste não treponêmico no sangue, e comparavam a resposta em ambos os métodos, né, ambos os exames. E a reprodutividade foi muito semelhante. Então, por exemplo, aqui, com 13 meses, houve queda no título de RPR adequada em 88% dos pacientes, e o RPR no líquor, e a melhora licórica em mais de 90% desse grupo. Então, coloca que na maioria das vezes a normalização do título de RPR no soro prediz o sucesso do tratamento da neurosífilis e que o segmento com punção lombar talvez possa ser evitado. Então, isso nos dá até uma certa tranquilidade. Aquele paciente que tratou neurosífilis, você está acompanhando e a queda no título do RPR no sangue, sinal que ele provavelmente tem melhora licórica também. A outra questão é a questão da terapia antirretroviral. Então, esse estudo aqui mostrou, foram acompanhados 180 pacientes que tiveram 231 casos de neurosífilis e foram acompanhados no período de 5,3 anos. E o que foi observado é que a terapia antirretroviral foi associado a 60% de redução na taxa de falha sorológica. Então, os pacientes que estavam em uso de TARV, de terapia antirretroviral, adequadamente, responderam melhor à terapia e tiveram menor risco de ausência de resposta, de falha sorológica. Então, tratar o HIV, né, com terapia antirretroviral também é um preditor de resposta adequada ao tratamento da sífilis. E agora a gente vai falar um pouquinho assim do diagnóstico, né? Existe essa publicação que saiu em 2010 que discute o fluxo de diagnóstico de sífilis. Então, foi um artigo que saiu no Clinical Infectious Disease discutindo a mudança de paradigma no screening de sífilis no século XXI. O fluxo usual, né, para diagnóstico de sífilis é teste não treponêmico, né? Então, o VDRL ou RPR, que são os mais amplamente disponíveis. E, no caso desse teste for reagente, a gente vai pedir um teste confirmatório com teste treponêmico. E aí isso foi bastante discutido e há uma tendência a modificar, inverter esse fluxo, né? Então, o que a gente observa aqui é uma comparação em termos de sensibilidade e especificidade de diferentes métodos em diferentes fases da sífilis. E o que chama atenção é a questão da sensibilidade do VDRL e do IRPR. Por exemplo, aqui, quando a gente está falando da sífilis primária, né? Então, uma sensibilidade menor do que demais testes treponêmicos, tá? Chama atenção também que nos últimos anos a disponibilidade é maior de teste treponêmico, então a gente tem testes extremamente sensíveis, como a quimiluminescência ou ELISA, né, que chega a 98% de sensibilidade na sífilis primária, por exemplo, o ELISA chegando até 100% de sensibilidade, e uma sensibilidade inferior para os testes não treponêmicos. E outra fase que também é preocupante para diagnóstico inicial com os testes não treponêmicos é a sífilis tardia. Então, com o passar do tempo, os testes não treponêmicos vão caindo o título. Eu, há 3 anos atrás, tenho feito um ambulatório de sífilis, que foi uma demanda do banco de sangue. Desde que o banco de sangue mudou a técnica de VDRL para quimiluminescência, muitos doadores de sangue que nunca tiveram sífilis, né? Doadores de sangue de 10 anos, 15 anos, que tinham regularmente VDRL na triagem negativo, não reagente, com quimiluminescência reagente, mantendo o VDRL não reagente. Então, mostra a maior sensibilidade do método, principalmente aqui nessa fase, né? Que é na fase tardia da doença.
Então, qual é a discussão hoje? É a mudança, a inversão desse fluxo. Tá? Aqui só para ilustrar o que acontece com o título do VDRL na curso da sífilis não tratada, então ele é um pouquinho mais tardio aqui, na fase inicial da doença, e ele tende a cair a partir da sífilis latente tardia, né? Após alguns anos de doença. Isso chama atenção. E a positividade aqui inicial do teste treponêmico, ele mantendo positivo durante todo o curso da doença. Então, o protocolo americano, por exemplo, hoje indica a triagem com um teste treponêmico, que pode ser a quimiluminescência ou ELISA, e seguido do teste, quando o reagente, né, do teste não treponêmico, para quantificação, né, para determinação de atividade ou não de doença, porque esses testes vão detectar tanto IgG quanto IgM, então não detectam fase de doença. Existe até ELISA que detecta só IgM, tem alguns ELISAs para IgA, para detecção em neonato, mas que não é amplamente disponível, pelo menos não que eu saiba. E o que o Ministério da Saúde, então, recomendou nesse último protocolo? Ele recomenda que para o diagnóstico de sífilis sempre sejam feitos 2 testes, né? Um dos testes treponêmicos mais um dos testes não treponêmicos, para você conseguir detectar, fazer o diagnóstico nas diferentes fases. Então, poderia ser no teste treponêmico, teste rápido, né, imunocromatografia, que é um teste treponêmico com antígeno específico do treponema. ELISA, quimioluminescência, por exemplo, os bancos de sangue hoje estão utilizando como triagem a quimioluminescência, seguido de um teste não treponêmico. E essa ordem de realização vai ficar a critério do serviço de saúde. Tá? Quando um teste rápido for realizado como triagem nos casos reagentes, uma amostra de sangue deverá ser coletada para fazer o teste não treponêmico e aí quantificar a doença. Em casos de gestante, o tratamento deve ser iniciado com um teste reagente. Bastaria um teste reagente e se agendaria uma consulta para o resultado do teste não treponêmico. E que você não precisa aguardar o resultado do segundo teste para se iniciar o tratamento. E aí, eu não vou descrever cada fluxo, né, mas ele bota a opção de 3 fluxos no protocolo do Ministério da Saúde, né? Então, um protocolo iniciando com realização do teste rápido, se o resultado é reagente, coletar sangue para a realização do teste não treponêmico na mesma consulta. Se é reagente, completa o esquema de tratamento. Iniciar a primeira dose de penicilina benzatina sempre na gestante e agendar o retorno para a realização do teste não treponêmico. Se o resultado é não reagente, avaliar se houve alguma chance de exposição a sífilis nos últimos 3 meses. Se sim, testagem para sífilis em 30 dias, porque você pode ter teste negativo na fase inicial da doença. E na gestante, nova testagem na 28ª semana de gestação, como é recomendado. Outra possibilidade é a realização do teste não treponêmico. Então, ele coloca isso como opção, como lá no Hospital Ernesto é assim que é feito hoje, né? Não sei os demais hospitais, mas iniciando então com o teste não treponêmico e se reagente, esse paciente vai fazer o teste treponêmico confirmatório, tá? E é importante ser sempre de testar parceiro, né? Tratar, notificar o caso. E a última opção de fluxograma, a realização do teste rápido para sífilis e o tratamento sempre da gestante mesmo com o exame. Tá? E repetindo o fluxo do slide anterior aqui do lado. E em relação ao tratamento, né? Em relação ao tratamento não houve grandes modificações. A recomendação de tratamento do protocolo brasileiro é semelhante ao protocolo europeu e americano. Então, a droga considerada de escolha é a penicilina, né? Infelizmente, a gente está com a questão do problema da matéria-prima, mas indicando, então, como primeira escolha a penicilina benzatina, sífilis primária, secundária e latente recente. Na sífilis latente tardia também, mas com 3 semanas, né, com dose total de 7,2 bilhões, e colocando como alternativa terapêutica a doxiciclina, né, e a opção de ceftriaxone também. Lembrando a importância da doxiciclina, ela não é disponível na rede pública, né, então o paciente precisa comprar e a gente, como eu faço esse ambulatório de sífilis, né, eu acabo tratando bastante paciente. Então, no passado, a gente não conseguia benzatina, então vários pacientes foram tratados com doxiciclina, né. Então, a gente vai ver, vai acompanhar a resposta desses pacientes, né?
Na neurosífilis, a primeira opção sendo penicilina cristalina, que a gente também, no momento, não tem disponível já há algum tempo. Então, a gente tem tratado a neurosífilis com ceftriaxona. E aí a questão da efetividade dessas drogas, né? Então, esse aqui é um artigo que comparou, teve 1.558 pacientes que foram tratados para sífilis recente, só 87 receberam doxiciclina. Então, mas no comparativo desses pacientes que comparados à penicilina bezatina, eles tiveram resposta semelhante. Então, mostrou não haver diferença em termos de sucesso terapêutico, tanto no grupo da doxiciclina quanto na penicilina, foram semelhantes. Então, parece realmente que a doxiciclina é uma droga efetiva para tratamento de sífilis recente. Aqui também um estudo que avaliou a eficácia da azitromicina em tratamento de sífilis recente, em Maryland aqui. E também não houve diferença, numa dose única de 2 gramas, a resposta dos grupos foi semelhante. A eficácia da azitromicina na dose de 2 gramas, uma vez, né, em dose única, foi equivalente à benzatina para tratamento de sífilis recente em pacientes sem infecção pelo HIV. E aí, qual é a discussão da azitromicina, né? Então, em São Francisco, foi observado no período de 2004, em 2004, ocorrência de falhas terapêuticas de pacientes tratando sífilis com azitromicina. E aí eles fizeram uma análise desses micro-organismos para detectar perfil de sensibilidade e tipagem genética. E identificaram que um nível maior do que 50%, 56% das amostras de treponema identificados nesse período de 2004 eram resistentes à azitromicina. Por uma mutação cromossômica, teve resistência, nível extremamente alto. Então, eles não recomendam, eu não achei nenhum guideline a recomendação de azitromicina com opção terapêutica, apesar de a gente já saber que é uma droga que, a princípio, trataria o treponema, mas ela não entra como recomendação, e uma coisa que chama atenção foi esse dado aqui. E como o achado deles foi muito alto, ele discute que provavelmente é um achado de resistência comum, então que deve ser valorizado. E aqui, para a gente falar um pouquinho de tratamento, a discussão da ceftriaxona em relação à penicilina. Então, essa aqui é uma meta-análise publicada recentemente, em 2015, que conseguiu, no final, selecionar 7 estudos randomizados, controlados, comparando penicilina com ceftriaxona para sífilis latente recente, primária e secundária. E não mostrou diferença. Na verdade, a taxa de resposta, taxa de falha, taxas de tempo de resposta para negativação do teste não treponêmico foi semelhante no grupo da penicilina e ceftriaxona. E uma discussão que é bem interessante nesse artigo é que, baseado em que a gente diz que a penicilina é a droga de primeira escolha? Muito baseado em experiência clínica, né? Tempo de uso, desde a disponibilidade da penicilina. Então, há inclusive uma grande discussão em termos da efetividade da ceftriaxona para tratamento de neurosífilis, né? Existe um artigo que mostrou em torno de 20% de falha em pacientes com HIV, mas que a gente também, a literatura mostra em torno de 20% a 40% de falha de tratamento de neurosífilis com penicilina, né? Então, com outras drogas. É uma doença possível de ter falha terapêutica e no nível razoável. Então, é uma droga segura, bem tolerada, que penetra muito bem no sistema nervoso central e que é bem ativa contra o treponema. O que preocupa realmente é a questão do tempo, né? Que o treponema é exposto a essa droga. Então, por exemplo, nesses estudos houve variação de dose, de tempo de uso, os estágios da sífilis eram diferentes, então isso é muito complicado da gente reproduzir. E, além disso, tem a questão de que toda paciente que vai tratar com ceftriaxone, na neurosífilis, a recomendação é que se faça as 3 doses da penicilina benzatina. Então, você tem uma meia-vida prolongada de exposição à penicilina, uma bactéria que se replica muito lentamente. Então, até que prova o contrário, a gente ainda não tem como extrapolar, né, essa recomendação, mas, pelo menos, há evidência de que houve resposta semelhante com um tempo de acompanhamento razoável de alguns anos. E, em relação só à transmissão, para a gente finalizar,
A transmissão é alta, né? Então, principalmente na fase inicial da doença, pode chegar a cerca de 60% na sífilis primária, secundária e na latente recente. Vai diminuindo com o passar do tempo. Então, por exemplo, as lesões de sífilis terciárias, elas são ausência de patógeno, então você não tem a bactéria, o risco de transmissão é muito baixo, né? E na gestante, a taxa de transmissão pode chegar até 80%, então é extremamente elevada. Então, baseado nisso, a recomendação do CDC é todos os contactantes, antes de 90 dias do diagnóstico de sífilis primária, secundária e latente recente, mesmo sem ter teste sorológico reagente, com teste sorológico não reagente, deverão ser tratados, tá? Contactantes antes de 90 dias do diagnóstico, se você não tem teste sorológico ou não tem, o segmento é incerto, esses contactantes também devem ser tratados. E se o teste é não reagente, não é necessário tratamento, porque você tem tempo, né, de exposição para esse teste ter ficado reagente. Parceiros de pacientes com sífilis latente tardia, com teste treponêmico elevado, acima de 1/32, também é recomendado tratamento preventivo, porque aí com o título treponêmico de anticorpo não treponêmico elevado, há um maior risco de transmissão da doença. E pacientes contactantes, parceiros contactantes de pacientes com sífilis latente tardia, avaliar clínica e sorologia para decidir o tratamento. Bem, era isso.